Oi, gente, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série a respeito dos dons ministeriais. E hoje nós estamos com um convidado super especial, direto de Sorriso, Mato Grosso, o profeta, pastor e professor do Rema, pastor Railson. Pastor, que grande honra ter o senhor aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo. Nós temos recebido e aprendido muito da sua vida nesse tempo e nós já agradecemos ao Senhor pela sua disponibilidade em nos servir, viu? Isso mesmo. Glória a Deus. Que coisa boa a gente estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai partilhar algumas coisas que são bem importantes, não só para o ministério do chamado profético, mas também para acrescentar para a igreja, para o povo de Deus. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Amém. Aleluia. E pastor, vamos começar então com a primeira pergunta. Nós gostaríamos de saber qual é a diferença do ministério do profeta e daquele que tem o dom da profecia. Ok. Bom, assim, eu costumo falar o seguinte, tem uma forma da gente se comportar de acordo com aquilo que a gente carrega, né? O verdadeiro chamado profético, né? O seu profeta na realidade, na nova aliança ele tem um papel fundamental, porém, ele é muito diferente daquilo que aconteceu na antiga aliança. O profeta da antiga aliança, ele era aquele que trazia literalmente a voz de Deus. Mas na nova aliança a gente costuma dizer que a melhor forma de você achar um profeta ou encontrar um profeta, alguém no chamado profético, ele tem 3 características predominantes, né? Então ele realmente, primeiramente, ele é um chamado de Deus, algo que Deus tratou literalmente com ele. A igreja local precisa reconhecer esse chamado. E a terceira, que eu acredito que é a mais importante, é o pastor local, o governo da igreja, reconhecer que ele tem chamado. Mas essa característica vai vir com algumas coisas predominantes, como por exemplo, a pregação e o ensino. Eu costumo dizer que para nós encontrarmos um profeta genuíno da nova aliança, a pregação e o ensino dela precisa estar alinhado no que diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando ele diz que a característica predominante de uma profecia é exortar, edificar e consolar. Então, essas características são predominantes na vida de quem tem um chamado profético. Mas, como a palavra de Deus mesmo diz, né, e cita as filhas de Filipe, que elas não eram profetisas, porém profetizavam. Então, a gente costuma dizer que quem, né, recebe a unção do profeta para profetizar, na realidade ele está recebendo uma unção profética para poder falar. Eu costumo dizer que é por causa da necessidade que porventura haja, mas eu também acredito que também é uma forma de Deus se comunicar por causa do chamado profético que está ausente dentro daquele ambiente que precisa ser encontrado, né? O apóstolo Paulo ele fala lá no final da carta de 1 Coríntios capítulo 12 sobre buscar os dons. Então é importante buscar o dom, né? A unção profética, que também está sobre o governo da igreja. A igreja não está desprovida não do chamado profético quando não tem um profeta genuíno, né? Amém. Amém, glória a Deus. Pastor, o senhor tem falado bastante pra gente a respeito de equilíbrio, né, em todas as áreas. E como que um profeta encontra um equilíbrio, né? Como que o profeta verdadeiramente ele consegue se mover de uma forma equilibrada para abençoar o corpo de Cristo? Bom, eu costumo dizer assim, como eu falei anteriormente, o profeta ele tem que ter uma característica que é predominante, ele tem que pregar e ensinar, né? Amém. O irmão Hegel ele fala muito sobre isso, sobre a pregação e o ensino, ele tem que pregar e tem que ensinar. Então a característica predominante não é estar profetizando. Então um dos erros que acontece, que são muitos, né, decorrentes dentro das igrejas, é o aspecto da gente ver que as pessoas querem profetizar. Elas sempre têm uma palavra, elas querem uma oportunidade, mas o foco não é esse. Se você tem um chamado profético e tem essa necessidade de sempre estar trazendo uma palavra, sempre estar trazendo, né, uma profecia para a vida de alguém, eu ensino essa pessoa a respeito daquilo que ela precisa entender, que ela precisa ingressar no chamado ministerial. Então ela tem que fazer parte, né, do corpo de ministros de uma igreja e ele ser desenvolvido no chamado que Deus, né, o capacitou. Porque todo dom traz consigo as suas capacitações. E ele precisa desenvolver isso ao lado do pastor, ao lado da igreja local, ao lado do governo da igreja, que é o próprio pastor. Às vezes tem alguns pastores que não têm essa sabedoria, não sabem lidar com o chamado. E aí realmente tem que trazer alguém que ensine, que fale sobre esse assunto. E aí você vai ver que vai o tempo inteiro tratar sobre o aspecto do ensino. Se não ensinar, a coisa não acontece.
Amém. Amém. Isso já falou um pouquinho sobre, né? Mas qual que é a atuação do profeta nos dias de hoje? Existe uma diferença do profeta da antiga aliança e da nova aliança? Sim. Eu costumo dizer que ele é muito distante. E um dos erros que a gente percebe é que o profeta da nova aliança, ele quer agir como da antiga. Ele quer trazer, né, a segurança, a primazia, ele quer ter o controle, né, das coisas espirituais dentro de uma igreja, e isso está completamente fora. Eu costumo dizer que lá na antiga aliança existia assim. Geralmente o profeta ele vinha com o contraponto do rei. O rei, na maioria das vezes, quando ele não estava em linha com o que Deus estava querendo que ele fizesse, no caso eram os reis, sacerdotes e profetas. Então, o que é que acontecia? Na maioria das vezes, os reis, quando eles não estavam em linha com a vontade do Senhor, sempre viam um profeta com contraponto para trazer o equilíbrio. E eu costumo dizer que esse equilíbrio nos dias de hoje, ele é fundamental. Sim. O profeta, ele não traz, né? Ele não é a voz do Espírito Santo, ele não é o domínio, o governo espiritual da igreja. Porque muitos, como fluem bastante, eles querem trazer consigo esse peso, essa responsabilidade. Eu preciso dizer, eu preciso falar. Não, a gente precisa entender que o que rege uma igreja é o governo dela, é o pastor local. Ele sabe dos detalhes, ele sabe das coisas, ele é casado com a igreja, ele sabe as necessidades, né? Agora, claro, é importante ter um profeta dentro de uma igreja. Por quê? Porque traz o equilíbrio, traz a correção. Muitas coisas que um pastor local não conseguiria falar, um profeta falaria. Verdade. Muitas coisas que um pastor local não poderia dizer, um profeta consegue. E ele fala isso com muita naturalidade, não tem peso, não há nenhum tipo de condenação ou responsabilidade que faz com que ele não consiga fazer isso, né? Ele faz com muita segurança. Claro, se ele tiver o chamado mesmo, né? Se for evidente, né, o ofício do profeta. É assim que a gente caracteriza. Amém, glória a Deus. Pastor, como que os outros dons ministeriais influenciam o chamado do profeta? Essa pergunta é bem interessante, Larissa. Bom, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente tem uma tônica só, a gente fica preso no nosso mundo. Eu particularmente, como você me apresentou, né, eu tenho um chamado profético, mas eu mais ensino sobre o chamado profético do que basicamente profetizo, porque está tão estigmatizado a questão da profecia. Então eu sempre espero para que essa situação aconteça de fato, né, para me mover de verdade. Mas eu costumo dizer que um profeta genuíno, ele amadurece quando ele descobre e entende como os outros dons funcionam tão bem. Porque o pastor, ele vai saber conduzi-lo, orientá-lo, capacitá-lo. O mestre, ele vai trazer o contrário. Eu costumo dizer que se eu pudesse dar uma dica para os profetas, ouçam bons mestres. Amém. Porque os mestres, eles trazem o contraponto e eles têm a palavra. Então tem muitos profetas que têm a profecia, mas eles não respaldam a luz da Bíblia. Eles não têm muita Bíblia. E isso é uma falha que muitos dos profetas nos dias de hoje, dentro da igreja, eles pecam, porque eles ouvem poucos os outros dons. Eu costumo dizer que para que você se aperfeiçoe no seu chamado, a melhor coisa é ouvir os outros dons, é ouvir aquilo que os outros têm a ensinar. Estar debaixo do chamado apostólico, porque o apóstolo, ele é um dos que corrige bastante, com muita excelência, né, os profetas. Eu, particularmente, gosto de me associar demais com os apóstolos. Né? Tenho amizade com alguns mestres, mas os apóstolos, eles corrigem com muita naturalidade, né, o chamado profético. Então, eu costumo dizer que é uma associação boa. Amém. Né? Que você vai entender o contraponto. O contraponto sempre é importante. É sempre enxergar o que o outro está vivendo, o que o outro está passando. Isso traz uma segurança para o corpo de Cristo, né? Amém. Amém. E além desse conselho, né, de ouvir os mestres, né, qual outro conselho, indicação de livro que o senhor daria para aqueles que têm verdadeiramente o ofício do profeta? Vamos lá. Bom, eu costumo dizer, eu vou falar daquilo que Deus tratou comigo. Eu comecei lendo os livros do irmão Reagan. E eu costumo dizer que o irmão Reagan, ele me ensinou a andar sobre as águas. Mas John Bevere, ele me ensinou a sair de dentro do barco com segurança. Amém. Então, para mim, um dos grandes profetas é o John Bevere. Ele é vivo ainda, ele é um excelente profeta. Mas eu costumo dizer que o equilíbrio dos dois, ele traz uma boa consistência para quem tem um chamado profético. E um dos livros que mais me marcou é Assim Diz o Senhor, interrogação.
Ou seja, Deus disse mesmo. Esse livro é difícil de achar, mas é um livro maravilhoso. O Ofício do Profeta, dele também. A Voz que Clama no Deserto, um livro maravilhoso do John Bevere. Os livros do Eamon Hager, ele concedeu dons aos homens, a unção. São livros que trazem muito equilíbrio para nós. Mas eu costumo dizer que existe um livro maravilhoso. Esse é difícil de achar, talvez encontre algum sebo. Elias, um homem nas mãos de Deus. Eu tenho esse livro. Ele foi a base da minha academia de profetas, né? A igreja de Atibaia teve as honras de receber essa academia aqui. Foi um tempo maravilhoso com a igreja, onde a gente, através desse livro, eu consegui fazer com que a academia de profetas chegasse às igrejas Verbo da Vida e outros ministérios também, que a gente passeia, viaja. Quando eu era mais itinerante, viajava mais. Então a gente fez 12 edições da academia de profetas e foi baseado nesse livro, Elias, um homem nas mãos de Deus. É um livro muito antigo, da Assembleia de Deus. Eu nem me lembro o nome do autor, mas depois eu posso mandar, procura a gente aí, vai no direct, nos procura que a gente manda a cópia, eu mando a foto do livro. Amém. Glória a Deus. Pastor, pra gente encerrar, o senhor acredita que o rema é um despertador de chamados? Não tenho dúvida. Quem faz o rema, ele vai ser despertado no seu dom, não tenho dúvida. Amém. Eu me lembro que muitas coisas que faltavam e tinham muitas dúvidas, o rema resolveu para mim, né? É tanto que hoje eu ensino as matérias que são mais principais para que você se descubra no chamado profético, né? Claro, Ministério Prático é uma matéria extraordinária, ela está lá mais ou menos no segundo ano. Como ser guiado pelo Espírito Santo, né? As manifestações do Espírito são matérias que vão trazer uma certa segurança para que você entenda verdadeiramente como um profeta se move, como eles devem se conduzir e, acima de tudo, estar debaixo de uma visão local, porque ele foi chamado para estar debaixo de uma visão local. Amém. Sem que ele esteja debaixo de uma visão local, ele vai estar buscando seus próprios interesses, como fala o livro de Provérbios. Verdade. Infelizmente vai ser uma realidade. Ele tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, de um pastor, de um apóstolo, principalmente que saiba lidar com um dom tão poderoso, porque chama muita atenção, né, atrai muitas coisas. Tem muitas pessoas que vão procurá-lo no intuito de querer ouvir o Senhor, e você tem que ter muita maturidade para conduzir essas pessoas para que elas busquem um Senhor de verdade, busquem a palavra, porque eu costumo dizer, na Academia de Profetas a gente fala muito sobre isso, é que o maior profeta é o Espírito Santo. Amém. Né? Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, ele é aquele que vai falar verdadeiramente aquilo que você precisa ouvir. E a palavra vai testificar dentro de você que aquilo que ele tratou com você é verdade. A segunda característica é ouvir os de casa. Amém. Os de casa sabem exatamente quem somos. Então, de casa seriam os da nossa própria casa, como também os da igreja, né? Ouvir o seu líder, ouvir aquelas pessoas que acompanham você, porque elas sabem quem são de fato você. Por último, eu espero que você encontre um bom profeta cheio da palavra, cheio do Espírito, Amém. que venha conduzir debaixo desse entendimento. Amém. Aleluia, pastor, que tempo precioso. Amém. Que como é bom ouvi-lo, aprender com o Senhor. Amém. Nós do Rema, do Aluminar, estamos com o coração cheio de gratidão pela tua presença aqui. Amém. Muito, muito, muito obrigada, pastor. Amém. O Senhor é uma inspiração para nós. Amém. Muito obrigada mesmo. É. E eu gostaria de falar com você que ainda não fez o Rema. Eu gostaria de te encorajar a experimentar o poder de ser um aluno Rema e ter a tua vida transformada. E você que já experimentou o poder de ser um aluno Rema, venha experimentar o poder de ser um Aluminai e manter-se conectado com essa palavra.